Paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolha o Cristo. E eu tenho uma palavra de vida para trazer para você nesse dia. A palavra que eu quero ler para você está no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3, que diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Com sabedoria se constrói, e com discernimento se consolida. Deixa firme a casa. E eu quero falar hoje sobre sabedoria. Sabedoria. A palavra de Deus diz que ela é mais preciosa do que ouro, do que prata, a sabedoria. E muitas famílias têm se desgastado, se maltratado, se ferido, somente por falta de sabedoria. O casal se ama, mas por não ter sabedoria, acaba se machucando, se ferindo, por falta de sabedoria. O marido maltrata a esposa maltrata o marido, os dois maltratam os filhos, e os filhos vão crescendo também sem sabedoria e ferindo muitas pessoas que encontram aí pela vida. A sabedoria é o princípio de todas as coisas. É o alicerce que a casa tem que ser construída. Porque do nosso jeito pode até parecer que está dando certo. Você às vezes quer resolver do seu jeito e aí aparentemente dá certo. Mas lá na frente você vai sofrer a consequência daquela decisão que você tomou impensadamente, porque não tem sabedoria. É necessário ter sabedoria para falar. É necessário ter sabedoria para ouvir, para aconselhar e também para ficar caladinho. A palavra diz que o sábio, o tolo, se passa por sábio quando ele fica de boca fechada. Então, a sabedoria é o alicerce. E quem é a sabedoria? O que é a sabedoria? A sabedoria é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Como é a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma pessoa. Jesus é a palavra. Jesus é a sabedoria. Jesus Cristo, quando ele é aceito em um lar, é aceito em um coração, é aceito em uma vida, e essa vida coloca ele como fundamento, como a pedra para a construção dessa casa. Com toda certeza, essa casa vai permanecer firme, vai sofrer ataques, os ventos vão bater forte, tem horas que vai vir tempestade, rios podem correr e bater sobre essa casa, mas ela vai permanecer firme, porque nessa hora o casal tem o alicerce, tem a sabedoria e vai buscar recurso na sabedoria e encontra para poder conseguir administrar a adversidade que eles estão passando naquele momento. Às vezes é uma crise conjugal, é uma crise interna de cada um,
E às vezes um, por não querer entender o outro, simplesmente diz que o outro mudou, diz que o outro está diferente e agora vai começar a apontar e criticar o comportamento do outro. Mas quando há sabedoria, a pessoa para um pouco e diz: o que é que está acontecendo com ela? Por que será que ela está agindo dessa forma? Ela não é assim. Não foi com essa mulher que eu casei, não foi com esse homem que eu me casei. Então se ele mudou, tem alguma coisa. E eu vou buscar recurso aonde eu posso encontrar. Eu vou buscar recurso na palavra de Deus para eu ter sabedoria de lidar com isso. Uma pessoa que vai buscar ajuda em Deus, ela já é uma pessoa sábia. Uma pessoa que não vai bater de frente, que não vai discutir, que não vai querer provar que está certo. Uma pessoa dessa, ela já tem sabedoria. Ela está indo buscar porque já existe um alicerce. Mas uma casa onde não tem esse alicerce, onde Jesus não é a pessoa principal do relacionamento, com toda certeza vive sofrendo, vive um verdadeiro inferno, vive uma vida muito ruim, porque é uma vida sem paz, é um lar sem paz, é um lar sem nenhuma direção, somente por falta de sabedoria. Às vezes o cara chega cansado do trabalho, já passou por tantas coisas que você nem sabe que ele passou, e quando ele chega, você vai descarregar um turbilhão de coisas para uma pessoa que já está cansada. E agora o que é que fez? Sobrecarregou aquela pessoa. Sobrecarregou. E no dia seguinte, do mesmo jeito. E no outro, do mesmo jeito. E uma hora não dá. Uma hora ele vai explodir. Mas uma pessoa que tem sabedoria, recebe bem, deixa chegar, trata bem ele, e em outro momento, com sabedoria, vai se falar daquele assunto. Por mais que você tenha razão, por mais que você possa ter argumentos para falar de determinado assunto com essa pessoa que convive com você, seja o seu marido ou seja a sua esposa, por mais razão que tenha, você não pode abrir mão da sabedoria. Por quê? Quando você abre mão da sabedoria, você perde toda a sua razão. Não pode brigar, discutir, gritar, porque isso comprova que você não está fazendo uso da sabedoria. Então, por mais razão que você tenha de falar com ele, de dizer para ele, você não tem direito de ofender essa pessoa, de sobrecarregar essa pessoa. Então você precisa ter sabedoria para conviver com as pessoas, porque é muito fácil conviver com a pessoa que frequenta a nossa casa, ou que nós frequentamos a casa dela, ou que se nós nos vemos vez por outra. É fácil ter esse convívio. Difícil é o conviver com quem mora comigo, com quem está comigo todos os dias. Porque se eu não abrir mão do meu eu, da minha vontade, e me apoiar na palavra de Deus, na sabedoria, eu não vou conseguir viver. Não vou conseguir conviver com essa pessoa. Por quê? Você imagina que o homem e a mulher, eles foram criados por pais diferentes, moraram em lugares, bairros, cidades diferentes, culturas diferentes, comeram comidas diferentes, gostam de coisas diferentes, têm uma inteligência ou uma sabedoria adquirida pela vida diferente. E agora essas duas pessoas estão metidas dentro de uma casa para conviver juntos. E agora eu não posso mais me apoiar na minha sabedoria, e ela não pode se apoiar na sabedoria dela,
porque vai ter um choque de cultura, um choque de relacionamento. O que é certo para mim não pode ser certo, pode não ser certo para ela. E o que eu gosto, ela pode não gostar, então vai ser meio complicado. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos negar a si mesmo e deixar Jesus entrar na nossa vida, para que agora nós possamos viver pela palavra de Deus e não mais pelo que eu acho e não mais pelo que eu penso. E agora eu me rendi e deixei Jesus fazer parte da minha vida e ser o condutor da minha família, para que eu possa ter um casamento saudável, para que eu possa criar os meus filhos dentro daquilo que Deus quer que o ser humano viva, dentro do seu jardim. Então eu preciso buscar a sabedoria de Deus, porque a sabedoria desse mundo, ela é maligna, ela é egoísta. Eu vou defender a minha causa usando argumentos de uma falsa sabedoria. Mas quando vem para a palavra de Deus, aí ela começa a me lavar e lavar a minha esposa, e começa a entrar a verdadeira sabedoria dentro do nosso lar. Aí nós começamos a viver verdadeiramente por aquilo que a palavra de Deus diz. Deixa Jesus ser o condutor da tua casa. Deixa a palavra de Deus ditar o que você tem que fazer com as suas finanças, com a sua vida, com o seu relacionamento, como você tem que se calar, como você tem que falar, como você tem que renunciar. Deixa a palavra de Deus ditar as regras da sua vida, porque ela é boa, ela é perfeita e maravilhosa, ela é agradável ao ser humano. Ela pode até não ser agradável no momento, porque você negar a si mesmo, você tendo razão, é muito difícil. Mas ela é boa, perfeita e agradável, segundo a vontade daquele que trabalha a nosso favor, segundo a vontade de Deus. Então, por mais que no momento eu tenha que me render a essa palavra e não seja confortável para mim, ela vai gerar um fruto glorioso para Deus através de tudo aquilo. E o nosso testemunho dentro de casa vai falando muito mais do que uma ministração, do que uma pregação, porque a nossa vida é uma carta viva para as pessoas lerem, que as pessoas leem. Então nós precisamos ser o que a palavra diz que nós devemos ser, e com sabedoria que se constrói uma casa. Então está dizendo, olha, o material primordial que não pode faltar na construção de uma casa é sabedoria. Ok, construímos a casa. E agora? E agora você vai ter que ter discernimento para poder firmar essa casa. Discernir o que está acontecendo, de onde está vindo o ataque, quem é que está causando aquela briga, aquela contenda, para você não se envolver naquilo. Você discerne e deixa as coisas passar. E vai lá pro teu quarto orar. No lugar de discutir, no lugar de bater de frente, vai para lá orar. Se a pessoa não te dá abertura para falar, você vai lá pro seu quarto orar. E pede a Deus, porque Deus vai ter misericórdia dessa vida também e vai conduzir ela ao arrependimento. Deus pode fazer isso. Nós só precisamos deixar Ele fazer. Nós só precisamos trazer Jesus para o centro da nossa vida, do nosso relacionamento. Porque senão você vai cair na ofensa. A pessoa vai te ofender e você vai devolver a ela o que ela te deu. E daqui a pouco tá todos dois contaminados, uma casa contaminada, os filhos contaminados, uma sociedade contaminada, porque tudo parte do lar. Tudo parte do lar. Eu quero ler outra palavra para você que diz assim: está em 2 Timóteo
capítulo 2, versículo 24, que diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, se lhe opõem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Olha o que é que a palavra está dizendo. Dizendo que ao servo do Senhor não convém discutir. Não convém, minha filha, você está batendo de frente. Não convém, meu filho, você está aí batendo de frente com essa pessoa. Não é isso que Deus quer da minha vida nem da sua vida. Então não convém discutir. Ah, mas a pessoa é altiva, ela vem para mim cheia de razão, argumentando. Deixa. Talvez ela ainda não alcançou o que você já alcançou. Mas já que você alcançou, viva o que você alcançou. E a palavra está dizendo que você não deve discutir. Você não deve brigar. Pelo contrário, você deve ser amável e tentar corrigir essa pessoa com mansidão. Aí você pode dizer: mas ela não deixa nem sequer eu falar. Então não tem problema, meu filho. Vá lá pro seu quarto, vai lá, se tranca dentro do banheiro, faz alguma coisa, mas vai orar por essa vida. Aí a palavra continua dizendo: tem uma expectativa de você fazer isso. Deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, na esperança, tem uma esperança de que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Meu irmão, não somos nós que convencemos as pessoas. O que nós podemos fazer é dizer o que a palavra de Deus diz. Mas se a pessoa não quer receber, se ela não quer ouvir, você simplesmente entrega aquela causa àquele que convence, àquele que converte. E Deus vai conceder arrependimento a essa pessoa, desde que você confie nele, desde que você entregue na mão dele. Agora, enquanto você quiser provar, enquanto você quiser convencer essa pessoa de que você está certo, porque a palavra de Deus diz, nada vai acontecer. Porque você está querendo usar da palavra de Deus para se exaltar. Você está querendo usar da palavra de Deus para defender a sua causa, e a causa não é sua, a causa é dele, de Deus. Então nós devemos atribuir tudo a ele. Senhor, eu estou tentando fazer aqui de uma forma que ela conheça qual é a tua vontade, mas ela não recebe. Ele não está recebendo, Jesus, o que eu falo. E eu vou fazer o seguinte: eu vou entregar essa causa aqui nas tuas mãos. Eu vou continuar pedindo ao Senhor por essa vida, para que o Senhor conceda o arrependimento a ela, convença ela do que ela está errado e conceda a ela o arrependimento, para que, olha o que o versículo 26 diz: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que as aprisionou para fazer a sua vontade. Você sabe o que é que está dizendo? Está dizendo que uma pessoa dessa, que está agindo dessa forma, está sendo oprimida por Satanás para fazer a vontade de Satanás. Então por isso você precisa ter discernimento. Porque se você não tiver discernimento, você não vai conseguir consolidar a sua casa. A sua casa vai ser um dia feliz, um dia de guerra, um dia em paz, um dia atribulado. É consolidar, firmar, dar sustentação à casa. E isso é através do discernimento. Você já tem a sabedoria, agora você vai discernir o que é que está acontecendo e não vai mais discutir. E não vai mais bater de frente. Por quê? Porque aquela pessoa que está usando aquela vida é Satanás, que está querendo fazer a vontade dele. E agora você precisa lutar para quê? Para que essa vida também seja liberta. Entendeu? Mas isso nós só vamos conseguir se trouxer Jesus para a nossa vida, se trouxer Jesus para ser o alicerce da nossa casa. Porque ele, o próprio Jesus disse: olha, uma casa que é construída sobre
a palavra de Deus, porque aquele que ouve e pratica, ela é como uma casa construída sobre uma rocha. Vai sofrer ataque, vai sofrer tribulação, mas vai permanecer em pé. Mas aquela casa que é construída por quem somente ouve a palavra, ela é como uma casa construída na areia, que vai vir um ataque e ela vai cair. Os ventos vão soprar sobre aquela casa e ela vai desabar, porque não tem sabedoria. A sabedoria é o alicerce que deixa a nossa casa firme. A sabedoria é o alicerce que você vai construir um relacionamento saudável com a sua esposa, com seu marido, com os seus filhos, com os seus vizinhos, com quem frequenta a sua casa, com sabedoria. E você pode dizer, como é fácil que esse homem está falando, de se ouvir, mas de praticar isso é tão difícil. Realmente, eu sei que é difícil. Eu busco isso e eu sei o quanto é difícil. Mas só é difícil porque eu e você ainda não deixamos quem faz fazer. Porque se eu deixar o Espírito Santo me guiar, eu vou com toda certeza fazer a vontade de Deus todos os dias, em todos os lugares, de todas as formas. O que nós precisamos fazer é o que o Senhor Jesus pediu. Ele disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Se a esposa negar a si mesmo quando tiver que resolver com o marido, se o marido negar a si mesmo quando tiver que resolver com a esposa, e colocar em Cristo no centro dessa conversa, no centro dessa decisão, no centro desse relacionamento, com toda a certeza, a casa vai estar sendo construída na rocha. É necessário ter sabedoria. Precisamos ter sabedoria. E como adquirir essa sabedoria? Através da palavra de Deus. E agora eu vou ler 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, o versículo 1, que vai orientar a mulher e vai orientar o homem de como ter essa sabedoria. Porque até aqui nós ouvimos sobre como é bom ter a sabedoria como alicerce da nossa casa. Mas o que é que a palavra diz sobre isso? E agora a própria sabedoria, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus vai nos orientar. E diz assim, está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha, se uma mulher crê em Deus e crê que essa palavra é de Deus, e ela coloca essa palavra em prática, acredite, com toda a certeza, ela vai acontecer na sua vida. A palavra está dizendo que a mulher ganha o marido sem dar uma palavrinha, pelo procedimento dela, somente pelo testemunho dela, ou seja, pela sabedoria. Ela agora tem sabedoria. E ela agora sabe se comportar. E ela não vai mais bater de frente, não vai mais discutir, não vai mais devolver ofensa com ofensa. Porque ele diz assim, do mesmo modo, mulheres. Do mesmo modo de quê? Aí você tem que ler um pouco antes para entender. Jesus, versículo 23 do capítulo 2 diz assim: Jesus, quando era insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Do mesmo modo, mulheres, ou seja, Jesus é o centro, Jesus é a sabedoria,
Jesus é a pessoa que tem que estar presente no nosso relacionamento, no nosso lar, na nossa família, todos os dias, porque senão eu vou devolver ofensa com ofensa. Mas quando eu olho para Jesus e vejo que Ele não fez isso, eu nego a mim mesmo e digo, eu prefiro ser como o meu mestre, eu prefiro ser como o meu Senhor. Eu vou seguir o que a palavra dele diz, eu vou pelo meu procedimento, eu vou me manter firme aqui e não vou discutir com ela não. Porque do mesmo modo que o Senhor agiu, a palavra nos convida a agir também, porque essa é a forma que Deus quer que os filhos dele se comportem na terra. É do mesmo modo de Cristo. E você agora pode dizer, mas Jesus era Deus? Não. Vamos devagarzinho, porque ele é, mas ele fez questão de se esvaziar. A palavra dele diz que ele fez questão de se esvaziar de si mesmo. Olha, uma decisão dele, não foi? Para quê? Para deixar exemplo. Então eu e você precisa também se esvaziar e deixar o Espírito Santo nos conduzir. E continua dizendo, olha, ele, o seu marido, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, ele vai ser ganho. Não é discutindo, não é querendo mostrar que tem razão, que ele errou. Eu vejo por aí as famílias sofrendo, até em relação financeira, né? Assim, um problema financeiro, tá passando por alguma tribulação e agora vamos atribuir a culpa para alguém. Aí eles começam a buscar dentro da família alguém que não fez o que tinha que ser feito e agora por aquele motivo estão passando por aquilo. Agora era a hora de exercer a sabedoria e por falta de sabedoria acontece um desgaste, um desentendimento e é uma separação. Muitas vezes eles não se separam fisicamente no papel, mas espiritualmente eles já estão separados. Às vezes até tem relação sexual para cumprir uma tabela ou satisfazer a carne, mas espiritualmente eles já se distanciaram, porque vão quebrando os princípios de Deus, princípios de honra. Uma esposa que não respeita o marido, ela está trazendo condenação sobre a vida dela, porque ele é quem ele é, não é porque ele quer, porque Deus fez ele ser. E quando você desobedece ao seu marido, você desobedece a Deus também. Então não adianta você desobedecer o seu marido, viver um verdadeiro inferno com ele e aparentar para as pessoas que têm um relacionamento bacana. Porque no mundo espiritual nós somos vistos e lidos como realmente somos. Não adianta tratar bem o marido na frente das pessoas e em casa chamar ele de tudo que não presta. Não adianta. Nós precisamos ser verdadeiros. Precisamos andar na verdade, andar no caminho da verdade. E Jesus, e a palavra diz aqui, que ele vai ser ganho pelo procedimento. Então, se a palavra diz que o marido pode ser ganho pelo procedimento, então a mulher também pode ser ganha pelo procedimento. Pelo seu testemunho, maridão, você pode ganhar essa pessoa para Jesus. Às vezes você não tem abertura de falar de Deus para ela. Às vezes ela nem recebe a palavra que você ministra. Mas isso não impede de você ser quem a Bíblia chamou você para ser, quem Jesus te chama para ser todos os dias. Então seja quem Deus te chamou para ser, porque eu tenho certeza absoluta que ela vai querer o Deus da tua vida. Ela vai ver a transformação na sua vida e vai dizer: alguma coisa aconteceu dentro desse coração e eu quero o Deus da vida dele também. E o Pedro continua dizendo: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias e ouro
roupas finas ou roupas finas, ao contrário. Esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha o que é que está dizendo. Que a mulher, a beleza da mulher não deve estar nos cabelos trançados, nos brincos, nas joias, nos vestidos, mas num espírito dócil, ou seja, é uma beleza interior, no espírito dócil e tranquilo. Não adianta, minha filha, querer ir num salão, ajeitar o cabelo, ajeitar as unhas, ficar bonita pro seu marido e não tratar ele bem. É em vão. Ele não consegue ver beleza em você, porque você desfaz com as suas atitudes. E você mostra para ele que você foi lá naquele salão vestir uma capa para enganar por mais um tempo, para tentar enganar por mais um tempo a ele e as pessoas de que você está se cuidando para ele. Ele vai ver beleza quando você mostrar a beleza. E a beleza deve ser mostrada por um espírito dócil e tranquilo. Dócil e tranquilo. Não está dizendo que você não pode se cuidar, que você não pode ajeitar o seu cabelo, que você não pode usar joias, vestido, uma roupa bacana. Não está dizendo isso. Está dizendo que não, a sua beleza não deve estar nisso. Porque quando ele vir você com um vestidozinho que você fica em casa todo santo dia, os cabelos tudo assanhado, mas quando você falar com ele de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, quando você falar com ele com um espírito manso e tranquilo, ele vai olhar para você e vai agradecer a Deus pela mulher que você se tornou. E ele vai se convertendo. E ele vai deixando de ser quem ele era, porque agora a palavra branda que sai da sua boca expulsa aquela fúria que tem no coração dele. E ele vai mudando, e ele vai mudando, e ele vai se convertendo, e ele vai sendo ganho através do seu procedimento, através do seu testemunho. A palavra diz que Deus se agrada de uma mulher assim, o que é de grande valor para Deus. No versículo 7 do capítulo 3, diz assim: do mesmo modo vocês, maridos. Do mesmo modo de quê, então? Do mesmo modo da mulher. Do mesmo modo que as mulheres se comportam assim, vocês, maridos, se comportem também. Agora chegou a vez dos maridos. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Vamos lá. O que é honra, então? Lavar uma louça é honra? Abrir a porta do carro é honra? Cuidar da casa, dos afazeres da casa, ajudando a esposa, é honra? Tudo isso é honra. Mas as mulheres de hoje já não valorizam esse tipo de honra. Você sabe como é que as mulheres de hoje se sentem honradas? Se você fizer uma dívida muito grande, viver trabalhando feito um louco para pagar, para presentear ela com um presente caríssimo, você honrou. Não. Essa sabedoria aí é humana, meu filho. Essa estratégia aí não vem de Deus. Isso aí é apenas argumento humano para alimentar a carne, os desejos da carne, seu e da sua esposa. Isso não é honra. Isso aí não é honra, minha filha. Se você pensa que o seu marido te honrar é levar você num restaurante 5 estrelas para você comer, isso aí não é honra. Isso aí é um presente, é alguma coisa que ele está fazendo a mais porque Deus deu condição a ele de fazer. Honra, eu vou te dizer o que é. É quando você está cansado e ele está lá lavando as louças da casa.
É Ele trabalhando para trazer o sustento para dentro da sua casa. É você não sendo quem a Bíblia diz que você tem que ser, e mesmo assim Ele te aguentando. E mesmo assim Ele orando pela sua vida, mesmo assim Ele se sacrificando por você. O teu marido está te honrando. Valoriza o que Ele está fazendo por você. E agora diz que o marido deve honrar. Então, meu filho, pelo amor de Deus, honre a sua esposa. Mas honre com o que realmente é honra. Honre a sua esposa de uma forma que ela realmente se sinta honrada. Honrada em ter você, com todos os seus defeitos. Honrada em ter a sua presença. Honrada em ter só a sua presença. Honra a tua esposa, tratando ela bem. A palavra continua dizendo que deve ser tratada como o vaso mais frágil, a esposa. Mas como é que o marido vai tratar a esposa como o vaso mais frágil se ela quer, por muitas vezes, ser o mais forte? Se você quer ser bem tratada, trate bem as pessoas. Se você quer ser honrada, honre as pessoas. Se você quer ser reconhecida como um vaso mais frágil, se comporte como um vaso mais frágil, para que o teu marido veja em você fragilidade e diga: ela não consegue carregar isso sozinho, eu vou dividir esse fardo com ela. Agora, se você se fizer de forte, você vai sofrer, porque você não aguenta. Você foi chamada para uma submissão. Você foi chamada para ser cooperadora, ajudadora de alguém que já tem uma missão. Esse é o princípio de submissão da palavra de Deus. Porque quando fala submissa, as mulheres de hoje rejeitam a palavra, porque não querem se submeter. De forma alguma, as mulheres de hoje, da atualidade, querem se submeter ao marido. Mas eu vou te dizer o que a Bíblia diz sobre submissão. O que a Bíblia fala sobre submissa é um princípio de uma missão que Deus deu para o homem. Vou te explicar um pouquinho. Deus fez o homem e a mulher, mas viu que o homem não era capacitado para aguentar tudo só. E viu que não era bom ele estar sozinho. O que foi que Deus fez para ele? Fez uma ajudadora, uma auxiliadora, que fosse idônea e que lhe correspondesse, que tivesse participação no ministério desse homem. E agora ele tem uma missão. E você tem uma submissão. Você tem uma submissão. Então se comporte como um vaso mais frágil, que com certeza o teu marido vai te tratar com a devida honra, como um vaso mais frágil, sim. E não te enganar aí com presentes. A palavra continua dizendo que o marido deve fazer isso pela esposa para que as suas orações não sejam interrompidas. Aí o cara esculhamba a esposa, maltrata ela, trata ela muito mal, e quando é de noite está lá de joelho e dizendo: ó Senhor, eu acredito que Deus diz: não, meu filho, pare, tem assunto comigo não. De forma que não sejam interrompidas as nossas orações. Olha aí. Por que a oração é interrompida? Porque nós estamos vivendo em desobediência, descumprindo os princípios de Deus. Não temos sabedoria e queremos até enganar a Deus com o nosso argumento. Essa é a instrução para o marido, essa é a instrução para a esposa. Daqui vai seguir toda a vida. Daqui nós vamos conseguir doutrinar os filhos, conseguir doutrinar as pessoas, conseguir guiar as pessoas para um caminho certo, porque vai ter sabedoria. Mas isso é uma decisão. Eu é quem escolho, você é quem escolhe se vamos viver dessa forma ou não. Nós precisamos decidir andar pelo caminho de Deus. E é esse o caminho de Deus, é essa a palavra de Deus.
É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, que nós sejamos felizes, livres e tenham uma vida abundante, que a nossa casa seja construída na sabedoria, que ela seja consolidada através do discernimento do que está acontecendo. Então, meu filho, trate bem a sua esposa, minha filha, trate bem o seu marido, faça exatamente o que a palavra de Deus diz que tem que ser feito. Não adianta discutir, não adianta bater de frente, não adianta estar querendo brigar. Melhor é andar pelo caminho de Deus, trazer Jesus para ser o centro do nosso relacionamento, da nossa vida, do nosso casamento, com toda certeza. Com toda certeza, essa casa vai ser consolidada. Agora, você não tem mais um dia feliz com a sua esposa. Todos os dias são felizes, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo saúde ou não tendo saúde. Agora, todos os dias vocês estão bem. Por quê? Porque agora vocês têm sabedoria para viver. Isso é possível, Rogério? Eu creio sim, que a palavra de Deus diz que é possível, então é possível. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos decidir viver por isso e ponto final. Rapaz, eu decido viver dessa forma. Eu decido, Jesus, me render e trazer o Senhor para o centro da minha vida. Jesus, eu decido. Você decide e agora você abre o seu coração e deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. O que você vai ver que o que era impossível para você, para Ele, não passa de mais um milagre. Então abre o teu coração. Abre o teu coração para viver essa palavra, para viver o que a palavra de Deus diz. Deixa Jesus transformar a tua casa, a tua vida, os teus relacionamentos, a tua pessoa. O desejo de Deus é te deixar mais parecido com Jesus. E Jesus todos os dias bate na porta do teu e do meu coração, querendo entrar, querendo transformar a nossa vida, querendo nos libertar daquilo que nós achamos que é verdade, que achamos que é sabedoria. Deixa Jesus ser o centro da tua vida, deixa Ele te conduzir e com toda certeza você vai viver dias felizes. Você vai viver a abundância da vida que Jesus veio nos trazer. Essa era a palavra que eu tinha para a tua vida hoje. A sabedoria é o alicerce fundamental da nossa casa. A sabedoria é o alicerce fundamental da nossa casa, para uma vida feliz, para uma vida próspera. Então deseja andar pela sabedoria, deseja andar pelo que a palavra de Deus diz e não pelo que você acha que é. Se por acaso você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu faço um convite a você agora. Aí onde você está, confessa os teus pecados para Ele, diz para Ele o que aconteceu, pede perdão para Ele e deixa Ele entrar no teu coração e deixa Ele transformar a tua vida. Venha fazer parte do corpo de Cristo, venha fazer parte da família de Deus. Procura uma igreja evangélica, fale com o pastor e diga: olha, eu quero congregar aqui, eu quero ser igreja, me explica, me diz o que é que eu tenho que fazer, como é que eu faço parte desse corpo. E se reúne com os irmãos e vai congregar e fazer parte dessa grande família que é a família de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.